Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Aumente o volume, respire fundo e venha ouvir um novo capítulo comigo. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não é amor. Capítulo 2. Eli, muito disposto a deixá-la continuar. A noite anterior. Ela era ainda mais bonita do que na foto. E já parecia bonita pra caralho na imagem, parada diante de uma placa dolorosamente familiar da Universidade do Texas em Austin. Não era uma selfie, era uma foto normal, como dos velhos tempos, que excluía a pessoa ao lado. Só tinha sobrado um braço magro de pele marrom que a abraçava pelos ombros. E claro, ela, sorrindo, mas só de leve, presente, mas com um ar meio distante. Não que isso importasse muito. Eli já tinha ficado com gente suficiente para saber que a aparência tinha muito menos impacto na qualidade do sexo casual do que as intenções da pessoa. Ainda assim, quando chegou ao lobby do hotel e a viu no bar, sentada no banquinho alto, ficou impressionado. Hesitou, embora a reunião com Hark e os outros tivessem demorado e ele estivesse alguns minutos atrasado, depois de passar em casa para ver como Minnie estava. Ela bebia algo Sanpenegro, um alívio, já que, dado aos planos para a noite, qualquer outra bebida o faria pensar duas vezes. Usava uma calça jeans e um suéter bem simples, e sua postura tinha uma beleza própria, relaxada, mas majestosa, coluna ereta, mas não tensa, não parecia nervosa, tinha o ar tranquilo de alguém que fazia aquilo com frequência, e já sabia o que esperar. Ele se lembrou das perguntas e respostas diretas. Ela tinha mandado mensagem no dia anterior e quando perguntou: "Onde você gostaria de me encontrar?" A resposta dela fora: "Não no meu apartamento." "No meu também não funciona." "Posso reservar um hotel, por minha conta." "Não me importo em dividir." "Não precisa." "Tudo bem por mim, então." "Só para constar, vou compartilhar minha localização com uma amiga que tem minhas informações de login do aplicativo." "Claro, por favor. Quer meu telefone?" "Podemos continuar falando por aqui." "Está ótimo." Qualquer coisa que a fizesse sentir mais segura. O universo dos aplicativos de relacionamento poderia ser perigoso. Por outro lado, o aplicativo que eles estavam usando não era para relacionamentos, pelo menos não para encontros daquele tipo. Eli observou uma mulher, mais uma vez, e sentiu despertar dentro dele algo parecido com uma expectativa que costumava sentir. "Que bom", disse a si mesmo. "Isso vai ser bom." Recomeçou a caminhar, mas parou de alguns passos de distância, quando outro homem a abordou. Um coitado de um babaca dando em cima dela, pensou. Eli de início, mas rapidamente ficou claro que ela o conhecia. Os olhos dela se arregalaram e depois se estreitaram. Uma combinação perfeita. A postura ficou rígida. Ela se remexeu, tentando se afastar. "Algum mês", pensou ele, enquanto o homem falava em um tom ansioso. Uma conversa sussurrada teve início, e embora a música ambiente estivesse muito alta para ele conseguir ouvir a tensão nos ombros dela, não era um bom sinal. Ela balançou a cabeça, passou a mão pelos cachos escuros e reluzentes, e ele não conseguia ver a linha de sua nuca. Rígida. Ficou ainda mais quando o homem começou a falar mais rápido, a chegar mais perto, a gesticular mais intensamente. Ele então a segurou pelo braço e ele interveio. Chegou ao bar em segundos, mas a mulher já estava tentando se desvencilhar. Ele parou atrás do banco dela e ordenou: "Solta ela." O homem ergueu o rosto e os olhos brilhando, bêbado, talvez. "Isso não é da sua conta, irmão." Ele se aproximou, o bíceps roçando as costas da mulher. "Solta ela." O homem, então, o olhou de verdade. Teve um breve momento de consciência no qual se deu conta, com razão, de que não tinha chance contra Eli. Devagar e com relutância, soltou a mulher e levantou os braços em um gesto de trégua, derrubando o corpo dela sem querer. Foi um mal-entendido. Foi? Ele encarou a mulher, que resgatava o celular do meio da poça de Spanlegrino. O silêncio dela foi a resposta suficiente. "Não foi." "Vá embora", mandou Eli, em um tom amigável, mas ao mesmo tempo ameaçador. Toda a vida profissional dele dependia de sua habilidade em encontrar algo que motivasse as pessoas a trabalhar bem, e, em sua opinião de especialista, aquele babaca precisava de um pouquinho de medo. Funcionou. O idiota fechou a cara, cerrou o maxilar e olhou em volta, como se procurasse testemunhas que ajudassem a denunciar a enorme injustiça que estava sofrendo. Como ninguém apareceu,
Ele saiu pisando firme na direção da porta do hotel. Eli se virou para a mulher. Sentiu uma onda de eletricidade percorrer seu corpo. Os olhos dela eram grandes e reluzentes, de um azul claro que ele tinha a impressão de nunca ter visto. Ele olhou bem para eles e por um momento se esqueceu do que ia perguntar. Ah, sim. Era algo muito complicado, mais ou menos parecido com "Você está bem?" Em vez de responder, ela retrucou: "Você tem o hábito de pagar de justiceiro para compensar algum complexo?" A voz dela era baixa, mas o olhar incendiário. Ele percebeu que seu lábio inferior era levemente maior que o inferior, ambos pintados de rosa escuro. Talvez devesse pensar em comprar um tanque de guerra. Ele ergueu a sobrancelha. "E talvez você devesse escolher melhor os homens com quem costuma sair." "Com certeza, já que vim aqui para sair com você." Ah, ela tinha o reconhecido então, e não estava muito feliz. Eli não a culpava por considerá-lo um babaca impetuoso de cabeça quente, mas a última coisa que queria era deixá-la desconfortável. Era óbvio que ela não o queria por perto, e isso deixou um pouquinho decepcionado. A decepção aumentou quando olhou para os lábios dela uma última vez, mas ignorou a sensação. Uma pena, embora não fosse uma tragédia. Ele acenou uma última vez, se virou e sentiu uma mão segurando seu pulso. Olhou para ela por cima do ombro. "Desculpa." Ela fechou os olhos com força, então respirou fundo e abriu o sorriso mais fraco que ele já tinha visto, desencadeando toda uma nova onda quente de interesse. Ele não era nenhum esteta. Não tinha a menor ideia se aquela mulher era objetiva e cientificamente bonita ou se o rosto dela apenas se encaixava de um modo que parecia perfeito para ele. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. Um tesão absurdo. "Eli, não é?" perguntou ela. Ele assentiu, virou-se totalmente na direção dela. "Desculpa, eu ainda estava no modo reativo, não costumo ficar tão na defensiva quando alguém..." Ele fez um gesto vago. As unhas eram vermelhas, as mãos graciosas, mas trêmulas. "Me ajuda." "Obrigada." Ela soltou o pulso dele e pousou a mão no próprio colo, e ele acompanhou o movimento, hipnotizado. "Você não falou o seu nome", disse ele, em vez de nada. No aplicativo, ela só tinha usado a inicial, R. "Não falei." Ela parou, e o seu tom de voz firme era por si só excitante. "Rachel? Rose? Ruby?" Se virou para a entrada, onde o homem continuava parado, olhando feio para eles. Ela engoliu em seco, então ele se ofereceu. "Posso expulsá-lo se você quiser." Seus dias de arrumar brigas já tinham ficado para trás. Desde o ensino médio, quando sua vida era jogar hóquei, levar suspensão e sentir muita raiva. Mas ainda sabia lidar com aquele tipo de babaca. "Está tudo bem", respondeu ela, balançando a cabeça. "Ou chamar a polícia." Mais um gesto com a cabeça. Depois de um monte de hesitação, ela disse: "Mas você poderia..." "Eu fico", completou ele, e a postura dela relaxou de alívio. Pelo jeito, como aquele idiota estava se comportando, Eli já planejava mesmo ficar de olho nela, o que provavelmente era um comportamento bizarro, mas fazer o quê? Sentia-se responsável por uma garota aleatória e nem sabia o nome dela. Eli se recostou na bancada e cruzou os braços. Um grupo grande entrou no bar e se sentou ao lado deles, forçando-o a ficar mais perto dela. "R. Rebecca? Rowan?" "Sei que era pra gente..." começou ela, fazendo um gesto vago para cima. Milhares de coisas passaram pela cabeça dele ao movimento daquele dedo indicador. O tom pragmático da primeira mensagem que ela mandou. "Você ainda está em Austin? Quer me encontrar?" A frase apenas casual, nada de relacionamento sério ou encontros repetidos na bio dela. A resposta dela à pergunta de fetiches? No formulário aberto? A lista de que ela não estava disposta a fazer e do que estava. Àquela altura, ele já não acreditava que algo fosse acontecer entre os dois naquela noite, mas ainda pensaria naquela última lista durante muito, muito tempo. "Eu não quero mais", continuou ela, a voz firme. Ele gostou do fato de ela ter dito "não quero" em vez de "não posso", do seu tom de voz que não carregava nenhum pesar, da expressão séria e contida. Quer dizer que não quer transar com um homem que você não conhece porque um homem que você conhece tentou te agredir? Ele fingiu uma expressão de surpresa, e ela sentiu. "Bom resumo. Não deve mais dar tempo de conseguir reembolso pelo quarto, então, se quiser marcar com outra pessoa, fique à vontade." Ele sentiu o canto da boca se curvar de leve. "Vou sobreviver", comentou ele, seco. "Como quiser", respondeu ela, indiferente. Era óbvio que ela não dava a mínima se ia pegar o celular e ligar para metade da cidade ou se juraria lealdade eterna a ela. Isso fez ele reprimir um sorriso. Ela inclinou a cabeça. "Você faz isso sempre?"
O quê? Transar? Salvar donzelas em perigo? Não. Por que não encontra muitas por aí ou porque costuma deixá-las em perigo mesmo? A voz dela era suave, e se fosse qualquer outra pessoa, aquilo teria parecido um flerte, mas do caso dela, não. De qualquer forma, estou lisonjeada. Deve ficar mesmo. Ele olhou para o cara que ainda estava lá fora observando. Você mora sozinha? Ela arqueou as sobrancelhas, e ele percebeu que havia uma cicatriz discreta na da direita. Tamborilou o dedo indicador na bancada, refreando a vontade de tocá-la. Está tentando descobrir se sou solteira? Estou tentando descobrir quais são as chances de aquele idiota aparecer na sua casa. Quem poderia ajudar se isso acontecesse ou se algum animal de estimação poderia te proteger? Ah, ela não pareceu constrangida por ter entendido errado. Fascinante. Eu moro sozinha sim, e ele não deveria saber onde fica a minha casa. Não deveria? Não sei muito bem como ele me encontrou aqui. Só posso imaginar que descobriu onde eu moro. Não conseguiu passar pela portaria e seguiu o Uber que foi me buscar. Um minuto antes, ela estava abalada, mas agora parecia calma e pragmática. Assim como em suas mensagens, pensou ele. Ela havia escrito sem qualquer emoji, nenhum haha ou kkk. Pontuação correta, letras maiúsculas e minúsculas de acordo com as regras. Ele imaginou que fosse alguma peculiaridade em específica, mas o comportamento dela parecia a personificação de sua escrita. Seria séria, impenetrável, complicada. E ele sempre gostara de desafios. Como vai para casa? Uber ou Lyft? O quê? For mais rápido. Ela pegou o celular, mas quando tocou a tela, o aparelho não acendeu. Ele se lembrou da água derramada. Ah, não acredito. Ela suspirou. Vou chamar um táxi. De jeito nenhum, ele quase falou. Mas parou com a boca já aberta. Aquela mulher não era sua amiga, nem sua irmã, nem colega. Era alguém com quem ele planejara transar durante parte da noite e nunca mais reencontrar. Não tinha direito de dizer a ela o que fazer, mas ele podia tentar convencê-la. Ele ainda está lá fora, argumentou ele, apontando com o queixo para o homem que andava de um lado para o outro junto à porta suando, esperando você sair do bar. Certo. Ela coçou o pescoço. Ele observou o gesto por mais tempo do que deveria. Pode me acompanhar até lá fora? Posso, mas e se ele souber onde você mora e esperar lá? E se ele te seguir? Ele a encarou, enquanto ela ponderava a situação. Você tem algum vizinho confiável, um amigo, um irmão? Ela deu uma risada silenciosa, de um jeito melancólico que ele não compreendeu. Não exatamente. Está bem. Ele assentiu, nem um pouco contrariado ao pensar no que teria que fazer em seguida. Eu vou te levar em casa, então. Ela o fitou por um longo tempo. Ele se perguntou por que seus olhos grandes e límpidos lhe davam a sensação de um soco no estômago. Está sugerindo que eu entre no carro de um homem que eu não conheço para evitar ser assediada por um homem que eu conheço? Ele deu de ombros. Basicamente. Ela mordeu o lábio inferior. De repente, ele se deu conta de que havia muito, muito tempo não se sentia tão atraído por outro ser humano. Obrigada, mas vou ter que recusar. O potencial de ironia dessa situação é alto demais até para mim. Não acho que se qualifica como ironia. Acho que se qualifica caso você acabasse se revelando um assassino em série. Sorrir não ia ajudar em nada, mas ele não conseguiu evitar. Você ia subir para um quarto de hotel reservado no meu nome e passar horas sozinha comigo. Horas? Pelo que ele estava sentindo naquele momento? Muitas horas. Horas, repetiu. Ele manteve os olhos fixos nos dele enquanto ele pronunciava cada sílaba. Acho que é meia tarde para se preocupar com isso. Uma amiga sabe da minha localização e como conferir se estou bem. Ir para outro lugar já muda tudo. É mesmo? Não era para ele estar tão contente com o instinto de autopreservação dela. Vincent é um escroto, mas, até onde eu sei, você pode ser o Unabomber. Vincent, ele sabia o nome do idiota, e a Ellie ainda não sabia dela. Que irritante. O Unabomber está morto. Isso é o que o Unabomber diria para tentar me enganar, contestou ela, impassível. Ele não sabia que ela estava flertando, zombando ou falando muito sério. Aquilo era excitante. Ele construía bombas e resolvia teoremas matemáticos. Não sequestrava mulheres. Você sabe muito bem sobre o Unabomber para alguém que, teoricamente, não é ele. Ele ergueu os olhos para esconder seu divertimento e suspirou devagar. Depois endireitou a postura. Pegou a carteira no bolso de trás da calça jeans e tirou a habilitação. Colocou-a sobre a bancada bem ao lado da mão dela. O que é isso? Ele se recostou no balcão, sem responder, e ela pegou o documento. Seus olhos se revezaram entre ele e a foto da carteira, como se tentassem encontrar os 7 erros.
Eli Kilgore. Seu sobrenome literalmente significa matar, e sangue coagulado. Eli. Ele franziu a testa. É escocês. Parece o nome de alguém que corta os pelos pubianos de garotas e costura em bonecas. Você não parece já ter 34 anos. Ele soltou um suspiro pesado, e ela devolveu o documento com uma expressão séria. Então, sabemos agora que seu sobrenome tem relação com banho de sangue, mas ainda não sei se isso é uma identidade falsa que você usa para atrair as mulheres para seu covil decorado com mariposas. Aposto que você se acha muito engraçada. Na verdade, eu sei que não sou. Nasci sem senso de humor. Ele bufou, achando graça. Ela estava de sacanagem, não era possível, e pelo visto ele estava muito disposto a deixá-la continuar, porque entregou a carteira toda para ela. É toda sua. Ele observou com atenção enquanto os dedos finos dela a abriram, tentando entender por que aqueles movimentos elegantes desencadeavam alguma espécie de fetiche adormecido em seu cérebro. Ela levou a carteira ao nariz para cheirar o couro. Um gesto estranho e inexplicavelmente atraente. Tirou um cartão de crédito aleatório, depois outro. Ele é assassino, disse ela. Não é esse meu nome. Você tem um cartão de biblioteca. Ela soou confusa, e ele soltou um muxuxo. Aqui. Estou eu, tentando te ajudar a escapar de uma situação complicada e você retribui, ficando surpresa por eu saber ler? Ela abriu um sorrisinho misterioso, que não deveria ter provocado aquele arrepio em sua espinha. Achei que você seria mais o tipo que tem um cartão da academia. Nem um pouco condescendente da sua parte. Ele tentou não sorrir, sem sucesso, mas tudo bem, porque ela seguia vasculhando sua vida de forma metódica, parando nos objetos mais interessantes e até cantarolando em certo momento. Aquilo provocava em ali uma sensação física, uma vibração no ar e em seu corpo, como se os dedos dela percorressem as camadas dele próprio, implacáveis. Bom, você tem plano de saúde, que espero que cubra as sessões de terapia necessárias para você aprender a conter impulsos assassinos, disse ela, sem qualquer emoção, antes de fechar a carteira e devolvê-la para ele com um aceno solene. Ela deu uma última olhada para a porta, onde Vincent fumava um cigarro nervoso, ainda esperando. Essa carteira é bem incrível, apesar de seu sobrenome ser literalmente carnificina. Literalmente não, nem figurativamente. Mesmo assim, os lábios dela se curvaram em um arremedo de sorriso, que ele sentiu nos ossos, sentiu nas bolas. Sr. Kilgore, pode me levar para casa? Capítulo 3. Teria sido divertido. Eli. O coração dele pulou uma batida e depois disparou. Teve a vontade idiota e esquisita de fazer uma corrida vitoriosa ao redor do bar. Reprimiu esse impulso e disse, com a voz mais seca que conseguiu: que honra! De nada. Mais uma cena sem sorriso. Havia algo de estonteante, sereno naquela mulher, como se ela não tivesse interesse em ser nada além de si mesma. Tem autorização para saber seu nome agora? Não. Vai entender. Ele suspirou e entregou o celular desbloqueado na mão dela. Tire uma foto da minha carteira de motorista e envie para algum amigo. Então vamos embora. Compartilhe minha localização também. Isto é uma ordem? Sim, e meio inapropriada, mas ela não pareceu se importar. Quem quer que fosse, amigo ou amiga, era alguém bem íntimo, porque ela sabia o número de cabeça. Enviou a foto de habilitação, digitou uma explicação que ele se esforçou para não espiar e devolveu o celular dele. Depois desceu graciosamente do banquinho. Cacete, ela era alta. Mesmo sem salto, seus olhos ficavam poucos centímetros abaixo dos de Eli, e não adiantava mais negar, eram espetaculares. Ele se obrigou a desviar o rosto. Você está sóbrio o suficiente para dirigir, certo? Perguntou ela. Estou. Meus planos combinavam mais com sobriedade. Muito bem. As palavras dela tinham uma altivez quase majestosa, e ele abriu um sorriso ainda maior. Sabe que não é você quem está me fazendo um favor, não é? Indagou ele, embora ela estivesse. Como Vincent estava rondando por ali, ele não teria conseguido deixá-la voltar sozinha sem perder o pouco de paz de espírito que ainda lhe restava. Ela o encarou, o rosto sereno, e por um momento ele teve certeza de que a mulher conseguia ler sua mente, todos os pensamentos indecentes que não conseguia controlar. O modo como o perfume doce dela parecia ter se instalado no cérebro dele. Não, ela não conseguia porque estava claramente relaxada ao seu lado. Confiava nele o suficiente para lhe causar uma pequena sensação de triunfo. Ainda era difícil decifrá-la, mas ele tinha a impressão de que ela não se importava em prolongar o tempo dos dois juntos, assim como ele.
Venha, meu carro está no estacionamento. Eles evitaram a entrada principal onde Vincent aguardava e chamaram o elevador em um silêncio confortável. Um homem de meia idade entrou com eles e ele não gostou nem um pouco da longa olhada que ele deu em... Ele ainda não sabia a porcaria do nome dela. Isso significava que não podia fazer cara feia para um idiota qualquer olhando os peitos dela. Ainda assim fechou a cara. E o homem devia ter sentido a agressividade que lhe emanava, porque baixou a cabeça, envergonhado. Ele se sentia como um homem das cavernas, meio preso em uma batalha ridícula para ser o macho dominante, como se tivesse voltado 50 mil anos de evolução humana nos últimos 20 minutos e, meu Deus do céu, ele precisava transar, provavelmente, ou dormir. Férias, tempo, era disso que ele precisava. Os últimos 6 meses tinham sido apenas trabalho e exaustão, sem chance para pensar em nenhuma dessas coisas. Então, no dia anterior, ela enviara uma mensagem naquele aplicativo que ele não abria havia quase um ano, parecendo até um presente do universo, uma comemoração para o que ele, Hark e Minami haviam conquistado, um prelúdio do que estava por vir. No dia seguinte, só que ele se enganara. Um descanso. Era disso que precisava. Onde você mora? Perguntou ele, conduzindo-a na direção do carro com um gesto. Tentou tocá-la o mínimo possível, mas era difícil, porque ela estava bem próxima dele. O ombro dela tocou seu braço e ele sentiu uma eletricidade, mesmo por cima das roupas. O ar frio do estacionamento foi uma distração. Bem-vinda. Posso colocar o endereço no seu GPS? Será que você pode me ouvir por um minuto? Gritou ao bem. E quando eles se viraram, Vincent vinha correndo pelo estacionamento vazio. Você não pode tomar a decisão por nós dois. Só preciso que você vá para casa, Vince, disse ela. Vince parou. Então, voltou a caminhar na direção deles, dessa vez com um andar mais ameaçador. Não até você me ouvir. Eu já ouvi e pedi a você alguns dias para pensar. Você está sendo uma escrota, como sempre. Ele já tinha ouvido o suficiente e entrou na frente da mulher. Ei, pede desculpas e some daqui. Ah, vai se ferrar. Vince lançou a ele um olhar furioso. Você não tem nada a ver com o assunto. Ele não concordava. Destravou o carro de longe e jogou as chaves para a mulher, que pegou sem hesitar. Entre no banco da carona. Eu já vou. Ela não se mexeu. Ficou apenas olhando para ele com uma expressão que ele só podia definir como abatida. Depois de um tempo, abriu a boca e mexeu os lábios. Não machuque. Ele cerrou os dentes e se perguntou como aquele babaca podia ter tanto poder sobre ela. Como tinha conseguido alguém como ela, para começar. Mas assentiu e a observou entrar no carro, depois se virou para Vincent. Ele também era alto e tinha ombros largos, embora não tanto quanto Eli. Ainda assim, devia ter visto algo nos olhos de Eli, porque sua primeira reação foi dar um passo para trás. Nisso, bateu uma pilastra e se encostou ali. Você precisa parar de incomodar mulheres que já mandaram você embora, Vincent, contestou Eli. De modo amigável, achou. Estava sendo um maldito cavaleiro naquela situação. Você não tem ideia do que ela... Ele chegou mais perto e sentiu o cheiro de álcool em Vincent. Não importa. Não a machuque, ela tinha pedido. Mas caramba, ele estava tentando. Você pode sair daqui por conta própria, ou eu posso te botar para fora. A escolha é sua. Vincent não demorou para decidir. Saiu falando alguns palavrões e se virando de vez em quando, percebendo que Eli ainda o observava. Quando ele desapareceu, Eli foi até o carro e encontrou uma mulher no banco do passageiro, as mãos no colo. Rose, talvez. Rosamund. Também combinaria com ela. Onde você disse que morava? Ela o encarou, mas não respondeu. Estou surpresa. Ela olhou em volta e ele pôde sentir seu cheiro de forma tão intensa que precisou se recompor. Pele, flores e amaciante. Era muito mais do que bom. Era algo que entrava em um território perigoso. Não achei que você fosse do tipo que tem um carro híbrido. Ele deu uma risada e ligou o carro. Nem me diga que tipo você acha que eu fosse. Mustang, talvez. Meu Deus. Ele passou a mão pelo rosto. Ou um Tesla. Sai daqui, você vai embora andando. Ela deu uma única risada, bem baixinha, e aquele som fez ele se sentir tonto, poderoso, realizado. Ela se sentia segura no carro dele, fazia piada, não mais em estado de alerta. Estava deixando que ele cuidasse dela. Ele só precisava parar de prestar atenção na proximidade dela. Aqui. Ele entregou o celular para ela. Coloque seu endereço. Está bloqueado, preciso da sua senha. Ele se virou para dizer e perdeu a fala. Percebeu que o corte de cabelo dela era muito mais elaborado do que pensara. Era mais curtinho na altura da orelha esquerda. Lindo. Ia ter que perguntar a Minami como se chamava aquele corte. Está com vergonha porque é uma sequência de 69?
A mente dele tomou um súbito rumo sexual bem inapropriado e inevitável. Ele já estava se segurando havia um tempo e ficava cada vez mais difícil. 2, 7, 1, 8, 2, 8. Sua senha é o número de Euler? Os dois trocaram um olhar surpreso e confuso, como se só agora estivessem de fato se conhecendo. Você é cientista? Perguntou ela, curiosa de repente, e foi a primeira vez que ele percebeu um interesse real da parte dela. Ela havia pedido para usar o corpo dele e oferecer o próprio em retorno. Tinha vasculhado sua carteira com a eficiência de uma policial, mas não pensara nele para além do que aqui e agora, até aquele momento. Se eu disser que sim, você vai considerar isso uma prova de que eu sou um Unabomber? Ela abriu um sorriso um pouco maior. Não sou cientista, admitiu ele, relutante em decepcioná-la, mas era verdade, mesmo que dolorosa. Só estudei ciências por um tempo. Uma matéria na faculdade. Algo assim. Não havia motivo para explicar o resto da história. E o que você faz, então? Coisas chatas envolvendo finanças. Entendi. Ela não parecia decepcionada. Ainda o encarava, curiosa. Era inebriante sentir o olhar dela. Sua atenção parecia mais valiosa do que ouro. Ações, projeções de mercado. E você é cientista? Sou das ciências, engenheira. Ele saiu do estacionamento e se virou para ela ao sentir o peso suave de sua mão no braço. Um choque de calor em meio ao vento do ar-condicionado. Porra. Obrigada, disse ela, apenas. Parecia séria, como sempre, sincera. Por não ser um Tesla? Por não ter um Tesla? Ela balançou a cabeça. Por ser gentil. Ele não era gentil. Nenhuma pessoa gentil acordaria no dia seguinte e faria o que ele estava planejando, e ainda curtindo cada momento. Mas saber que ela pensava assim lhe dava uma sensação gostosa. E por se importar, eu acho. Havia um tom atordoado em sua voz, algo que deixou a voz de Lee mais dura ao dizer. Você deveria ligar para as autoridades, denunciar o que aconteceu esta noite, conseguir uma ordem de restrição. Ela fechou os olhos e deitou a cabeça no encosto, um sinal de profunda confiança, no entendimento dele. Eli examinou seu pescoço esguio, imaginou seu próprio rosto enfiado ali. Depois lembrou que estava prestes a entrar em uma avenida. Olhe para a frente. É para sua segurança, acrescentou. É complicado. Não tenho dúvidas, mas, mesmo que vocês tenham filhos juntos, sejam casados, isso não muda o fato de que ele pode ser perigoso. Ele é meu irmão. Ele fez uma careta. Merda. Ela se virou para as luzes da rua. Merda. Havia uma semelhança entre os dois, e agora que parava para pensar, a altura, o cabelo, quase preto, a cor dos olhos era diferente, mas o formato era o mesmo. Merda, repetiu ele. Ele não é sempre assim, mas quando bebe, você viu. Vi. Acho que ele não iria realmente me machucar. Acha? Isso não é o suficiente. Não é. Ela mordeu a bochecha por dentro. Nosso pai ausente, morreu há alguns meses e nos deixou uma pequena cabana em Indiana. Imagine só, a gente não sabia que ele morava lá. Não chegamos a um acordo sobre o que fazer com ela. A mulher se virou na direção de Eli. Estavam sozinhos e era encantador ver quando ela parecia à vontade. Já está entediado? Não. Ela sorriu de leve. Não é fácil dizer não para alguém que tem 50% dos seus genes. Sei como é. Sabe? Ele assentiu. Irmão? Irmã. Não rolou assédio em público, mas era sempre encontrar maneiras muito criativas de me tirar do sério. Tipo o quê? Eli pensou em Mai adolescente, gritando que ele tinha destruído a vida dela e que preferia que tivesse sido ele a morrer. Agarrando sua camisa e encharcando o tecido depois de levar um bolo no baile da escola, mexendo nas coisas dele com a desculpa de que estava procurando pilha, e depois seguindo-o pela cozinha para criticar suas escolhas de camisinha e lubrificante, reclamando com ele ao telefone por sempre deixá-la sozinha, dizendo que teria dado no mesmo se ela tivesse abandonado em um orfanato, e depois se queixando quando ele tentava passar um tempo com ela. Irmãos, às vezes são difíceis. Tenho certeza de que Vincent concorda. Não sei se Vincent tem o direito de concordar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, mas quando ele pensou que o assunto tinha passado, ela voltou a falar. Um dia, quando ainda éramos crianças, ele estava demorando para voltar para casa de um amigo. Eu esperei por ele, fiquei muito preocupada durante 1, 2, 3 horas, pensando se ele tinha sido atropelado ou algo assim. A certa altura, ele voltou para casa, mas em vez de ficar aliviado quando eu o vi na porta, pensei, minha vida seria bem mais fácil se ele só desaparecesse. Ele se virou para fitar os olhos dela. Tinha uma expressão curiosa, como se ela estivesse surpresa consigo mesmo por ter compartilhado algo que a envergonhava. E ele surpreendeu a si mesmo ao dizer, quando minha irmã nasceu,
Meus pais só falavam que ela era perfeita. Fiquei tão ressentido que me recusei a olhar para ela por semanas. Ela não deu nenhuma resposta banal. Não arqueou as sobrancelhas, não tentou suavizar o que ele tinha acabado de dizer. Apenas olhou para ele com a mesma ausência de julgamento que ele dispensara a ela, como se não tivesse acabado de contar histórias ruins, até que ele desviou o rosto. Não sabia nem o nome dela, mas tinha acabado de admitir algo que nunca falara em voz alta, nem para seus melhores amigos, provavelmente porque não sabia o nome dela. Como você acha que seu irmão descobriu seu endereço? Perguntou ele. Mas para encerrar aquela conversa esquisita, foram lapsos, só podia ter sido. Pela internet? Que merda. Ele virou à direita na direção de North Austin, seguindo a mesma rua que pegaria na manhã seguinte. Iria passar por ali pensando nela, e não no dia seguinte, ele tinha certeza. Aquela garota iria permanecer com ele, ainda que não só na sua cabeça. Exato. Que merda. Ela fez aquilo de novo, fechou os olhos e deitou a cabeça no encosto. Mas dessa vez, ele aproveitou para observá-la com mais atenção. As pernas bem longas, o peito, a linda curva da orelha. Havia algo de cortante na personalidade dela, mas seu corpo era suave. Ela fazia o tipo dele, se é que ele tinha um tipo. Se não fosse pelo irmão dela, poderia ter confirmado. Era uma pena. Quantos anos você tem? Perguntou. Ele, para se distrair. 6 anos, 2 meses e 5 dias mais nova do que você, respondeu ela, sem hesitar. Legal. Você também decorou meu número de seguro social? Você deveria investir em proteção contra roubo de identidade antes de descobrir. Vou fazer isso se você arranjar uma ordem de restrição contra o seu irmão. Lá estava ele de novo, claramente se metendo. Está sendo ingênua se acha que ele não vai te machucar para conseguir o que quer. Eu acho que você é ingênuo. Eu? Sim, já parou para pensar que eu poderia ser uma assassina em série, bem aqui no seu carro? Ele a encarou novamente, um sorriso fraco, os olhos ainda fechados. Queria passar os dedos por seu rosto. Estou disposto a correr o risco. Como a garota que está te atraindo para um lugar diferente do combinado e nem te falou o nome dela? Robin? Não combinava com ela. E ele já começou a achar que era melhor ficar na ignorância. Quanto menos soubesse, mais vaga e imprecisa seria a lembrança dela e mais rápido pararia de pensar nela. Ainda assim, então me fale. É a terceira vez que você pergunta. É a terceira vez que você não responde. Será que as duas coisas estão ligadas? Ela apertou os lábios. Sério, eles pareciam ter sido criados especialmente para ele. Saídos de algum sonho bastante erótico da época em que ele era bem jovem e cheio de hormônios. Acho que teria sido divertido, disse ela, meio melancólica. O quê? Esta noite, nós dois, o sangue de Ali latejou nas veias, alto, violento. Quando olhou para o GPS, o destino estava a 3 minutos de distância. Desacelerou bem abaixo da velocidade. De repente, um motorista muito prudente. É mesmo? Você parece alguém que sabe o que está fazendo. Ah, porra, você não tem ideia. Ainda temos tempo, posso ser gentil ou não. Posso ser várias coisas se você... Meu Deus, ela acabara de ser agredida pelo irmão. Ele era nojento. Talvez você esteja me superestimando. Só que não. Ele teria garantido que ela se divertisse. E teria se divertido junto no processo. Acho que só estou estimando corretamente a mim mesma. Um pequeno sorriso. Afinal, fui eu que mandei mensagem para você. Ele começava a desejar que ela não tivesse mandado. Aquilo tudo era muito atordoante e naquele momento precisava estar com os pés fincados no chão. E por que mandou, aliás? Gostei da sua foto, não era uma selfie na academia, nem um joinha ao lado de um tigre sedado. Pelo visto, o sarrafo da concorrência está lá embaixo. Ele tentou se lembrar da própria foto, alguma que Mina me tinha tirado, provavelmente. Ela sempre tirava fotos espontâneas dele e de Hark para o site, muito melhor do que aquela merda de terno e gravata atual. Seu perfil dizia que você não ficava online havia muito tempo. Imaginei que estivesse num relacionamento ou inadimplente. Você está? Estou o quê? Num relacionamento. Ela parecia não super curiosa, mas pelo menos interessada, e ali teve que se lembrar de não extrair qualquer esperança daquilo. Esperança de quê, afinal? Não era como se estivesse procurando uma namorada. Tinha falhado demais naquilo. Nem todo mundo tem capacidade de amar ele. Não, e você? Escreveu nada de encontros repetidos em seu perfil. Escrevi, confirmou ela. Que inferno, aquele hábito de nunca explicar nada. Que inferno ela não morar mais longe. Lá estava o condomínio dela. Eli segurou no volante, consciente de que não podia ir mais devagar, senão seria parado. É uma regra sua? Ela assentiu, inflexível. Parece ser arbitrária, disse ele casualmente, enquanto estacionava.
Parece ser a única coisa nos impedindo de passar uma noite espetacular. Toda regra existe por um motivo. Ele desligou o motor e se obrigou a encerrar o assunto. Não era bom para nenhum dos dois falar sobre algo que não ia acontecer. Vamos, eu te acompanho até a porta, caso seu irmão esteja esperando aqui perto. Mas Vincent já tinha desistido dela, pelo menos naquela noite. Nenhum carro o seguira. Era fim de maio no Texas, o que significava um calor instantâneo e absurdo, até mesmo de noite. Eli ficou satisfeito ao ver um porteiro no lobby, não apenas corpulento e atento, mas também desconfiadíssimo. Isso mesmo, essa é a atitude correta, pensou ao acenar para o homem, e fez uma anotação mental de contar a eles toda a intenção quando estivesse saindo. Sabe que não vou te convidar para entrar, não é? Perguntou ela, quando chegaram à porta do apartamento. Ele tivera vários pensamentos bastante indecentes nos últimos 20 minutos, mas aquele especificamente nem tinha passado por sua cabeça. Vou embora quando você entrar e eu ouvir a porta trancar, e você deveria colocar o celular em um pote com arroz, acrescentou, se perguntando o que porra estava acontecendo com ele. Entre os amigos, era famoso por ser tranquilo, relaxado, nunca agia assim, intrometido, mandão, nem mesmo com a irmã, talvez porque Maia teria arrancado sua cabeça. Mas aquela mulher parecia levemente entretida. Olhou para ele com uma expressão plácida e indecifrável com a qual ele já estava se acostumando. Então chegou mais perto. O coração de Lee bateu mais alto e mais forte, sem qualquer motivo. Obrigada. Agradeço muito o que fez por mim hoje. Era o mínimo. Não era um bom momento para comentar que estava considerando dormir no carro, lá fora, só para deter seu irmão idiota. Que maluquice, estava desenvolvendo um crush? Não sabia nem quem era que era capaz disso. Não era, não. Ela balançava as chaves de casa na mão. Um cintilante chaveiro de patins de gelo, uma daquelas canetas que também tinha uma lanterninha, um cartão de supermercado com o nome da rede atrás. Ele tinha exatamente o mesmo cartão. Você é gentil e acho que você é muito atraente, disse ela. Eli teve um branco por um segundo. Não era tímido nem um pouco, mas não se lembrava da última vez que alguém o elogiara assim, de um jeito tão direto. O olhar dela tinha aquela expressão séria, sem malícia, e ele se pegou meio encantado. Precisa ir embora, imediatamente. Precisava ir embora imediatamente. Isso parece irrelevante agora, retrucou ele, odiando a aspereza de sua voz. Parece? Já que você nunca repete um encontro, não é a sua regra? Ela ficou pensativa por um momento. Tem razão. Então, isso é uma despedida. Era inevitavelmente. Mas, antes que ele tivesse tempo de dar mais alguma recomendação de segurança, ela fez algo tão simples quanto inesperado. Chegou mais perto, ficou na ponta dos pés e lhe deu um beijo suave na bochecha. A mão de Lee foi por vontade própria para a cintura dela, e aquele toque, quase imperceptível, cresceu para algo exponencial. Possibilidades, corrente elétrica, calor. O cheiro dela o envolveu. O mundo inteiro se resumiu a eles e mais nada. Ele virou a cabeça curioso para ver o que encontraria nos olhos dela em meio a toda aquela eletricidade. Ela o encarou por um segundo, então acabou com a distância entre os dois. Mal foi um beijo, os lábios se tocaram de leve, mas o corpo dele pegou fogo. Uma onda de calor o percorreu, repentina e violenta. Ele tentou se lembrar da última vez que tinha sentido algo próximo disso e não encontrou resposta. Mas não importavam, porque os dedos dela encontraram os de Eli, que estava zonzo, atordoado, com tudo que passava por sua mente. Ele podia tomá-la, fugir com ela, impressá-la contra a porta de casa com o próprio corpo. Podia mostrar a ela quanto a achava linda e... Mas acabei de pensar, murmurou ela, ainda com a boca encostada dele, quebrando sua espiral de pensamento, que toda regra existe por um motivo. Ela deu um passo para trás. Eli estava arrebatado. Era seu servo, enfeitiçado. Pensou em implorar para que ela o deixasse tocá-la, que o deixasse chupá-la ali mesmo no corredor. Iria ao mercado e compraria os ingredientes para preparar no jantar seguinte qualquer receita que ela quisesse no YouTube. Levaria seu carro, leria um livro para ela, ficaria sentado ali do lado de fora da porta só para garantir que estivesse segura e protegida. Eles poderiam ficar de mãos dadas a noite inteira, poderia jogar Scrabble. Ele estava muito próximo de implorar por alguma coisa, tudo, qualquer coisa, quando ela acrescentou, e às vezes ela existe para poder ser quebrada. Ela ainda estava de mão dadas com ele, o polegar acariciando a palma de sua mão, mas ele não conseguia parar de fitar os olhos dela, de um azul profundo e acolhedor. As mãos dela
estavam frias. Essa pele, ele pensou, era macia, poderia fazer muita coisa com aquela pele. E aquela pele poderia fazer muita coisa com ele. Queria vê-la corada, avermelhada, roxa, por milhões de motivos. Queria profaná-la. Boa noite, Eli. Seus lábios lindos, grossos e obscenos se curvaram uma última vez para um sorriso, e antes que o oxigênio tivesse voltado ao cérebro de Eli, ela já tinha ido embora. O cinza esmaecido da porta se fechou na cara dele, e tudo que sobrou no corredor pouco iluminado foi o cheiro dela, o calor de seus lábios na pele dele, e uma ereção furiosa. Ele ouviu o clique da fechadura e deu um passo cambaleante para trás, desorientando, perguntando-se que porra aquela mulher tinha feito com ele. Então sentiu o ar frio da noite nas mãos e finalmente baixou os olhos. Enquanto estivera mergulhado nela e nos pensamentos mais indecentes, ela aparentemente andara ocupada fazendo outra coisa, porque havia 10 números escritos na palma de sua mão, a quantidade de dígitos de um telefone. Embaixo dele, 3 letras que o deixaram sem fôlego. Ru.